Amém? Amém. Abramos em Atos capítulo 1, verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Amém? Amém. Não se ausente de Jerusalém, espere a promessa do Pai. Amém? Amém. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade e poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Amém. Espírito Santo, nós estamos na Tua presença esta noite. Que a Tua palavra flua como um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nos arrependemos, ó Deus Todo-Poderoso, daquilo que não Te agrada. E nós te pedimos, fala conosco esta noite. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nós dependemos de Ti, dependemos do mover do Teu Espírito e da Tua palavra. Dependemos, Senhor amado, que se cumpra a Tua palavra. Abre a Tua boca e eu a encherei. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Me perdoem pela rouquidão. Nós estivemos pregando fora, como já falei aqui, e voltei bem por causa do ar-condicionado, acredito eu. Mas durante esse congresso Deus falou comigo algumas coisas, e entre elas Deus me deu essa mensagem, e eu quero hoje compartilhar com os irmãos, cujo tema é Ficai em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que. Amém? Então vamos falar um pouquinho por que Jesus frisou tanto Jerusalém, e vamos trazer isso para a nossa vida. Jesus, lá no capítulo 20 de Mateus, ele chama os discípulos e diz assim: olha, nós vamos descer para Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue na mão das autoridades e eles o prenderão. Os discípulos, ouvindo aquele discurso, ficaram um pouco assustados com aquilo. Quiseram argumentar com Jesus que ele não deveria então descer a Jerusalém, uma vez que ele seria morto por lá. Mas Jesus disse: não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é uma cidade profética. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade de Davi. Jerusalém foi conquistada, transformada para ser a cidade do reino de Deus. Jerusalém está no centro da terra. Mas Jerusalém é uma cidade que condenava os profetas. Jerusalém é uma cidade que perseguia os profetas. Foi quando a idolatria em Israel começou em Jerusalém, porque lá estava o centro do poder. Lá estava o centro das disputas pelo poder. Jerusalém era famosa, grandiosa. E no centro de Jerusalém existia o Templo de Salomão, que era grandioso, poderoso, motivo de cobiça de todas as nações. Lá estava a casa do rei, com a sua grandeza, com a sua maravilha. E porque era o centro do poder, ela era o centro da dificuldade, era o centro da provação, era o centro da perseguição. Lá em Jerusalém estavam os poderosos daquele tempo, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os levitas, lá estavam os comerciantes, os mercadores, mas lá estava também, como eu já disse, o templo. E lá do templo, Deus emanava uma bênção sobrenatural sobre todo o Israel de Deus, sobre toda a nação.
Era de lá que os sacerdotes faziam sacrifícios e levantavam a mão para abençoar o povo, porque como está lá em Ezequiel 44:30, o povo trazia as ofertas, entregava na mão do sacerdote e ele abençoava. Então Jerusalém era o lugar da provação, da perseguição, da competição, era o lugar da guerra, era o lugar da frustração, era o lugar da dificuldade. E Jesus diz aos discípulos: olha, eu vou para Jerusalém. E quando eles argumentaram, Jesus disse: gente, eu sou profeta. E não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém, porque é lá que tem que ser. A cidade do grande rei é a cidade da promessa, é a cidade da vitória. E ele desceu para Jerusalém como os discípulos, pensando, amados, naquilo que estava preparado para ele. E eu acredito que os discípulos também, diante daquele discurso de Jesus, porque eles esperavam que o reino fosse restaurado por meio de Jesus Cristo. Mas eles foram com Jesus, sabendo que iam enfrentar um problema lá. Parece muito com muitos de nós, né? Às vezes nós entramos num lugar, num território de luta, de perseguição, de dificuldade. Entramos num território de competição, territórios de inveja, territórios de malícia. Só que Jesus sabia o que esperava por ele. Mas muitos de nós não sabemos, não é verdade? Nós entramos em alguns territórios que nós não sabemos o que nos espera lá. E Jesus desce para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, ele entra triunfante. E eu quero mostrar esse texto para vocês em Lucas 19. Quando Jesus entra em Jerusalém, um pouco antes de entrar em Jerusalém, Jesus diz aos discípulos assim, vamos ler a partir do verso 28, ele dá uma ordem para que eles entrem na cidade e fala assim: olha, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, desata esse jumento, e quando o dono perguntar o que vocês estão fazendo, você vai dizer: o mestre precisa dele. E no verso 37 diz assim, 35, então o trouxeram e pondo suas vestes sobre eles, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendido no caminho as suas vestes. E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou, jubilosa, a louvar em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Os discípulos exaltaram e honraram a Jesus antes de sua morte. E em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O texto de João fala que essa mesma multidão, quando soube que Jesus estava entrando, a princípio, quem fez esse princípio de honra foram os discípulos. Mas em seguida eles ouviram falar, e aqui mesmo fala, que Jesus entrou. O povo ficou sabendo que Jesus estava entrando. Então o povo desceu para encontrar Jesus na entrada de Jerusalém. Jesus montado num jumentinho. E o povo foi estendendo as suas vestes no chão e colocando ramos que eles iam encontrando pelo caminho. Sabe para quê, queridos? Para formar o tapete vermelho da honra. Você imagina o tapete vermelho do Oscar? Ele está lá para quê? Para honrar os profissionais do cinema, para exaltar os profissionais do cinema.
Aquele povo simples que tinha sido visitado pelo milagre de Jesus, estava honrando o Senhor Jesus com as suas vestes, formando um tapete de honra para ele entrar em Jerusalém. Sabe para quê? Para dizer que Jesus é rei. Porque quando um rei queria se mostrar na cidade, nós vamos ver isso quando Assuero manda, chama e pergunta assim: olha, o que eu posso fazer para honrar um homem? Aí ele diz assim para Assuero, está lá em Ester: monte-o no cavalo do rei e faça-o passear pela cidade, dizendo: isso se faz àquele a quem o rei deseja honrar. Então o cavalo do rei era o símbolo da sua soberania, da sua autoridade, porque os cavalos eram cavalos altos, bonitos, grandes, volumosos, vistosos. E o rei lá em cima mostrava: ele é autoridade, ele é rei, ele governa. E o povo fez aquilo para honrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus entra em Jerusalém como rei, diante do tapete vermelho cheio de honra, discípulos e por parte da multidão que o conhecia e conhecia seus milagres. E muitos de nós, queridos, quando nós vamos entrar para Jerusalém da vida, entrar em algumas situações, também entramos assim, com o tapete vermelho. Quantos relacionamentos não começam com aquela festa de casamento pomposa, onde a noiva passa no centro da igreja, é ovacionada, é honrada pelas amigas, pelos amigos, tapete vermelho, né? A música, o noivo, tudo muito lindo. E quando chega lá dentro do relacionamento, é que a coisa começa a mudar. E muitos de nós entramos nas nossas Jerusaléns sem saber o que nós vamos passar lá dentro. Por que Jesus escolheu um jumento e não um cavalo de rei? Que ele podia ter dito: eu sou o rei mesmo, né? E ele mandou buscar um jumento, porque rei, o cavalo naquele tempo era um objeto de transporte, era um veículo, digamos assim, de transporte caro. Nem todo mundo tinha um camelo, nem todo mundo tinha um cavalo, principalmente porque cavalos não se desenvolviam ali, eles vinham de fora. Os cavalos pertenciam aos exércitos e aos reis, aos nobres. Mas uma família mais ou menos humilde, simples, poderia ter um jumentinho. Poderia ter aquele transportezinho discreto, né? Quando era moça era o Fusquinha. Hoje, depois veio o Fiatzinho 147. Hoje nem sei qual é o carrinho, menos. Né? Nem todo mundo tem acesso a um Honda Civic. Não é verdade, queridos? Mas por que Jesus escolheu? Por que Jesus escolheu o jumentinho? Para condescender com os humildes. Para dizer: eu sou rei sobre os humildes, sobre os simples. Eu entro nesta cidade, precisam dos simples. Amém? Amém. E ele entrou em Jerusalém. E lá em Jerusalém, Jesus começa a viver uma outra coisa. E eu quero mostrar para vocês aqui o que aconteceu quando ele entrou de fato. Chegando na cidade. Vamos ver o verso 41, ele diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus, quando ele ia chegando e viu Jerusalém, chorou. A Bíblia cita 2 casos em que Jesus chorou. Esse, e quando ele esbarrou com a morte de Lázaro, a realidade da morte de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou. Naquele dia,
Jesus chorou a perda de um amigo, chorou pelo sofrimento das amigas, ele chorou por não ter chegado a tempo, ele chorou por precisar não chegar a tempo. Mas aqui diante de Jerusalém, ele chorou o caos, ele chorou, queridos, as perdas, as lutas, as mortes. Ele chorou pela morte de Jeremias, ele chorou pela morte dos profetas, ele chorou a perseguição aos profetas, ele chorou a cidade do grande rei envolvida na comercialização da fé, ele chorou porque Jerusalém era a cidade da perseguição. Quantos de nós entramos em algumas situações que a primeira coisa que acontece na sua vida é chorar? Não é verdade, amados? A gente entra num trabalho achando que ele é o trabalho do sonho, quando entra lá dentro a perseguição é tanta, a luta é tanta, o falatório é tanto, que você chega em casa e chora. E Jesus chorou sobre Jerusalém. E ele disse: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Se você pudesse conhecer o quão importante é a paz, o quanto se deve zelar pela paz, porque onde há paz não há perseguição, não há choro, não há contenda, não há briga, não há divisão, não há frustração. Queridos, quando há paz nos relacionamentos, não existem decepções. Não é verdade? Jesus disse a Jerusalém que se você percebesse o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, você não consegue ver, você não percebe. Queridos, o Jerusalém nas nossas vidas muitas vezes é isso, aquela luta sem fim, aquela dificuldade, aquela prova, aquela angústia, que a gente não vê solução, não vê a paz, está cego aos nossos olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Queridos, ele começa chorando, se colocou como intercessor e termina profetizando. Jerusalém é o lugar da profecia, ainda que essa profecia seja caótica. Jerusalém é o lugar onde você vai liberar a palavra profética. Se na sua luta, na prova, na dificuldade, esse é o momento de você liberar a profecia. E Jesus então termina esse discurso e diz assim: porque não reconheceste a tua visitação. Oh, meu amado, minha amada, como é importante a gente perceber e reconhecer a oportunidade que Deus está dando quando Ele nos visita, Ele nos coloca numa situação de vitória, ou numa situação de prova, ou numa situação de deserto. Porque o deserto para muitos é o lugar da oração, é o lugar da vitória, é o lugar da provisão, mas para outros é o lugar da murmuração, da queda, da morte, da derrota. Quem dera nós pudéssemos perceber da visitação, o que Deus está movendo por nós e para nós. E aí Jesus acaba de entrar em Jerusalém e chega lá no templo. As pessoas estão vendendo, negociando. Por quê? Era perto da festa da Páscoa, estava perto da festa. E na Páscoa, as pessoas desciam de toda a Israel a celebrar a Páscoa em Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles entregavam o cordeiro do sacrifício.
Só que às vezes tinham famílias que vinham de muito longe, o cordeiro não aguentava e morria no caminho. Então o que eles faziam? Negociavam os cordeiros, as ofertas. Eles negociavam. Só que infelizmente, eles não iam para a porta das ovelhas negociar. Eles não iam para os portais de Jerusalém. Eles iam para dentro do templo fazer negócio com as ofertas, com os dízimos, com as entregas. E Jesus olhou aquilo ali e se revoltou. Porque muitos dentro da luta, dentro de Jerusalém, querem só levar vantagem. Querem ser instrumentos de negociata de dinheiro. Quantos vão para a luta, entram dentro da luta, em vez de responder de uma forma positiva, negocia. Tomam decisões precipitadas. Mas Jesus teve uma atitude diferente. Ele virou tudo quanto foi mesa. Derrubou tudo quanto foi negócio que tinha naquele lugar. E trouxe uma palavra profética já escrita, já estava na Bíblia, já estava na lei, já estava entre os profetas. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Minha casa não é lugar de negócio. Jerusalém não foi feita para essas coisas. Querido, a prova, a luta que você vai enfrentar, as dificuldades que você enfrenta no seu trabalho, não são para você se perder no meio do caminho, para se deixar negociar, mas é para fazer um lugar de oração. Amém? E Jesus sai dali e vai fazer milagre. Opera milagre de todo jeito, prega no templo, fala com todo mundo, abençoa, cura, faz os milagres todos. Sabe o que nós aprendemos? Ainda que Jerusalém seja o lugar da dificuldade, da perseguição, da luta, da inveja, da rejeição, também é o lugar dos milagres se manifestarem. Se é dentro da tua casa que você sofre, é lá dentro que os milagres vão acontecer. Se é no ambiente de trabalho, é lá que vai acontecer. Se é dentro do hospital, onde você precisa passar horas numa fila esperando por uma coisa que talvez nem venha acontecer, é lá que o milagre vai acontecer. Mas Jesus continuou na trajetória. E vocês sabem, nós sabemos, que nessa trajetória, Jesus chega, profetiza sobre o templo. Aí ele começa a falar sobre a glória de Israel. Porque Deus tinha levantado Zorobabel e Ageu para restaurar o templo destruído por Nabucodonosor. E ele tinha dito por meio da boca do profeta Ageu, dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Portanto, o templo era a glória de Israel, era a glória do povo de Deus. Mas Jesus chega diante do templo e diz assim, aqui mesmo, eu estou em Lucas 21, no verso 6, ele diz assim: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas 24, os discípulos falam: Jesus, olha que lindo que é o templo. Por quê? Você pensa aquele pescador chamado Pedro, que costumava pescar em Cafarnaum, litoral. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que também eram pescadores, chegam diante do templo em Jerusalém e ficam estonteados, maravilhados. E eles olham a beleza daquele lugar e dizem: Jesus, vede como é lindo o templo. E Jesus disse: dias virão em que não ficará pedra
aquilo doeu o coração dos discípulos. Sabe por quê, querido? Porque no meio da luta que nós enfrentamos na vida, alguma coisa é a nossa glória. A Bíblia diz, por exemplo, que a glória dos filhos são seus pais, mas a glória dos pais são os filhos dos filhos. Então nós temos muita coisa que para nós é como uma glória, um motivo de honra, de prazer. A uns é o casamento, para outros são os filhos, para outros são os pais que têm, para outros são os netos. Aí de repente vem um vendaval, fica pedra sobre pedra. Isso não aconteceu fora de Jerusalém não, aconteceu dentro de Jerusalém. 70 anos depois essa profecia se cumpriu. E os discípulos sabiam que Jesus, ele não mentia, ele falava a verdade porque ele era a verdade. E aquilo doeu no coração dos discípulos. Porque no meio dessa trajetória, querido, muitas vezes nós vemos a glória daquilo que é importante para nós e por terra, a glória do casamento. Ou a perda de um filho para as drogas. Ou a esterilidade de uma esposa. Ou o adultério do marido. Ou o abandono dos filhos aos pais. A glória vai-se. Muitas vezes você olha para aquilo que glorifica o teu ministério, glorifica a sua vida. Você imagina que quando eu me despedi do meu pastor que me ganhou para Jesus, pastor Baltazar, que eu fui pedir a bênção dele, ele me abraçou e disse: você é a glória do meu ministério. Você sabe por quê? Porque ele me evangelizou, ele me ganhou para Jesus, me batizou, me discipulou, me abençoou e me enviou. No dia que ele me enviou, ele disse: você é a glória do meu ministério. Nunca vou esquecer isso. Querido, você imagina se no meio dessa trajetória, depois de sair das asas do meu pai espiritual, eu tivesse me desviado, ou eu tivesse caído, ou eu tivesse em pecado. Se um dia ele encontra comigo na rua, eu estivesse drogada, desviada, você imagina o que seria isso para o homem que me ganhou para Jesus, para ele e para a esposa dele, que enquanto ele pregava, a pastora Marlene orava. Imagina para este casal, se me encontrasse pedra sobre pedra. Mas muitas vezes acontece conosco, não é verdade? Você guarda um dinheiro, fala: que benção, tenho meu dinheirinho guardado. Do nada entra uma enfermidade terrível. Você guardou, você tem que investir para se curar. Sua glória vai embora, ou o filho que foi embora. Jesus continuou nessa trajetória em Jerusalém. E você sabe que quando você é condenado, ou melhor, vamos usar uma figura de linguagem. Você recebe uma proposta para trabalhar fora do país. E vai ficar lá 5 anos. O que a gente costuma fazer? A gente costuma juntar os amigos, juntar a família e dar uma festa, um almoço. É ou não é verdade, para se despedir? Pelo menos se você é sociável. Se você não é, você vai embora, não dá satisfação a ninguém. Mas você é uma pessoa que ama e honra as pessoas. O que você faz? Você reúne os amigos e fala: gente, valeu, foi benção. Vocês foram benção na minha vida, eu estou indo embora para um novo projeto, para uma nova história. Aí seus amigos, cada um vai ter um comportamento. Eu sei que isso já aconteceu comigo. Quando eu achei que precisava mudar de Brasília para o Rio de Janeiro, estava tudo certo para fazer. E nesse sonho Deus falava comigo que não era para eu ir. Mas até então acreditava que era de Deus. E aí você reúne seus amigos, um fala assim: ai, que vai ser da minha vida sem você? Ai, você é tão importante para mim aqui. O outro diz: ai, vou sentir tanta saudade.
né? Vou dizer uma amiga, hoje nem tanto, porque hoje você pode falar pelo WhatsApp, Skype, vídeo, como é que é? Essas coisas que a gente faz por telefone, que você fala com a pessoa que, desculpe a ignorância tecnológica, videochamada. Mas antigamente não era assim não. Às vezes se perdia mesmo o contato para sempre. E Jesus fez isso com os discípulos. Ele chamou esses discípulos para uma conversa. E reuniu esses discípulos. Ele falou com os discípulos assim, ó, daqui a 2 dias é a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue na mão dos seus inimigos. E aí ele deu uma ordem para que fosse preparada uma ceia para ele cear junto com os amigos, com os discípulos. E nessa ceia, Jesus dá uma notícia que pegou eles todos de surpresa. Ele disse: um de vocês me trairá. Eles levaram um choque. Como Jesus era um profeta, eles disseram: sou eu, Senhor. O outro disse: sou eu, Senhor. E eles ficaram perguntando: sou eu? Você sabe por que os discípulos perguntaram isso? Sou eu? Porque eles eram candidatos. Eles eram candidatos a trair Jesus qualquer hora. E Pedro foi um dos que perguntou. Mas antes da ceia, Jesus numa conversa com eles, está bem explícito em Lucas 22 aqui. Jesus tem uma conversa com os discípulos. Ele diz assim, que Jerusalém seria sitiada. Verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Verso 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Dada por eles. Essa profecia está viva até o dia de hoje. Até o dia de hoje, Jerusalém é saqueada pelo... que no lugar do templo tem uma mesquita. 8% dos jovens israelitas são de fato religiosos. 8%. Jerusalém foi tomada pelos inimigos. Sitiada. 70% dos jovens judeus se consideram sem religião, incrédulos ou céticos. Jerusalém, os hinduítas, os espíritas, os cabalas, os islãs estão todos lá dentro. Os muçulmanos estão todos lá dentro. Jerusalém, querido, é o lugar propenso ao inimigo fazer a festa. Mas o que eu quero que você entenda, que Deus enviou Jesus para lá. E eu quero que você entenda também que se você está vivendo um território espiritual como o de Jerusalém, Deus te enviou para lá. Deus te enviou para lá. Porque lá está a profecia, lá está a oração,
lá está o templo, está a luta, está a prova, está a perseguição, mas lá está o lugar do milagre. E começou nessa conversa dos discípulos com Jesus, quando Jesus manda preparar a ceia. E aqui no verso 19 do capítulo 22, Jesus diz assim: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. O cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Mateus fala: para todo pecador, este é meu sangue que é derramado por vós e para todos os homens, para perdão dos pecados. Sabe o que nós aprendemos com isso, irmão? Que quando Jesus chamou os discípulos para uma despedida, entre aspas, Jesus trouxe também a possibilidade, o poder de sermos transformados, daqueles discípulos serem transformados através do perdão dos pecados estabelecidos por uma nova aliança, uma nova vida, um novo tempo, uma nova época para os discípulos. Jesus estava dizendo: olha, virá um novo tempo, virá uma nova situação. Por isso eu estou te dizendo, meu irmão e minha irmã, se você está na luta, está na dificuldade, está na prova, está na perseguição, está no desespero, está na perda, está a não saber o que fazer, é aí mesmo, dentro desse tempo espiritual, dentro desse território, que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar essa situação, porque ali está o tempo de uma resposta para uma nova vida. E aí, Jesus traz uma palavra e eles começam a contender entre si. E Jesus dá uma palavra para Pedro. Quem era Pedro? O discípulo mais bem preparado. Aquele a quem Jesus perdeu mais tempo. Que estava com ele em tudo quanto era lugar. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa na sua vida, você perdeu tempo demais com ela. Ministrou demais, apoiou demais, cuidou demais, abençoou demais. Que está com você em todo canto. E agora essa situação começa a mudar e ele diz assim: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe por quê, querido? Jerusalém é um lugar de prova. Jerusalém é o lugar onde você vai ser confrontado no seu temperamento, nas suas atitudes. É lá dentro de Jerusalém que vem o confronto do que você é e do que você pensa que é. É dentro desse território espiritual de prova, de luta, de humilhação, de perda, de perseguição e de milagres que você vai ser provado, que você vai ser confrontado. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ação de amor, não é verdade? Que declaração poderosa de amor. Eu não sei. Eu estou contigo,
Parece aquela jura que a gente ouviu lá no casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Até nos separe. Jesus ouviu aquela declaração de amor e disse para ele: Pedro, eu te afirmo, hoje, 3 vezes, tu negarás que me conhece. Hoje. Você que está pronto para ir para a morte comigo? Você vai me rejeitar. Você vai negar. Você vai me deixar de lado. Hoje. Amanhã não. Antes que o galo cante. E tem uma coisa, tem um sinal que vai mostrar isso para você. E o sinal chega, irmão. E o sinal chega, minha irmã. O sinal chega diante do confronto. Pedro era um discípulo que desceu com Jesus para Jerusalém. Ele tinha dito: Senhor, não te submetas a essa morte desse jeito. Jesus pôs o dedo na cara dele: Satanás, eu te repreendo, agora sai dele. Porque tu não tens prazer nas coisas de Deus, nos planos de Deus. Muitos de nós, dentro desse território espiritual, nos esbarramos com os Pedros da vida, né? Que são dispostos a tudo conosco, mas simplesmente nos negam, viram as costas. Fui! E todo mundo conhece. Quando Jesus é trazido, preso, morto, antes de ser morto, ele é trazido. Depois de açoitado, alguém grita e fala assim: vem cá, você não é assim com ele não? Te conheço, te vi junto com ele, tu é o cara. Ele diz: eu não, nem conheço esse cara. Aí vira outra pessoa: vem cá, eu te conheço, te vi junto com ele. Não conheço esse cara. Na terceira vez o galo cantou. Ô galo cego esse, véi, mudo. Mas aquele galo cantou alto. Pedro ouviu aquele galo cantando. E o que é pior, quando ele acabou de ouvir que ele levanta os olhos, Jesus está de olho com olho nele. Oh, queridos, quantos de nós somos como Pedro? Entramos em Jerusalém para a vitória, mas no meio do caminho a gente recua. Nega. Ah, quer saber? Não vou fazer mais nada não. Quer saber? Não estou para isso mais não. Quer saber? Cansei. Quer saber? Desisti. Quer saber? Que se lixe por lá. Quer saber? Aí Deus envia um sinal. E o olhar de Deus está lá. O olhar de Deus está lá. E muitos de nós somos como Pedro. Entramos em Jerusalém para fazer diferença. E fracassamos. Sabe por quê? Porque a gente não se conhece. Ou melhor, pensa que se conhece. Acha que é o que não é. Que dá conta daquilo que não dá conta. Pedro fracassou aqui. E aí, Jesus é preso, morto e ressuscita. Aí ele ressuscita, aparece as mulheres, né? Jesus aparece às mulheres. E aí, fala com Maria Madalena, diz a Pedro que eu ressuscitei. Mas o interessante
é que ao pé da cruz, Jesus enxergou um discípulo. Um. Todos eles entraram com Jesus em Jerusalém. Mas lá na cruz, diante da cruz, Jesus enxergou um discípulo. E por incrível que pareça, esse discípulo chamava-se João, a quem Jesus amava. João era um discípulo que ele sabia que Jesus o amava. Então Jerusalém não intimidou Pedro, não intimidou João. Jerusalém não intimidou João. Ele estava lá ao pé da cruz. E vocês sabem que Jerusalém condenou Jesus. Porque no tempo da Páscoa, era lei em Jerusalém que um preso fosse solto. Havia um preso na época chamado Barrabás, que era um ladrão. E a punição em Israel para o ladrão é que ele pagasse 5 vezes mais do que tinha roubado. E ele deveria restituir, pedir perdão, fazer tudo certinho. Só que ele era um ladrão costumaz. A punição diante de Roma era a morte. Porque Roma não aceitava ladrão entre eles. Não tinha perdão não. Mas Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jerusalém responde: Barrabás. Sempre vai ter um inimigo, né, meu irmão? Que vai escolher o seu nome. Que vai escolher o seu nome. Sempre vai ter. O inimigo que vai escolher te perseguir, te tirar de onde você está, desculpa a expressão, te sacanear, te trair, te enganar, te desprezar, te rejeitar, te amaldiçoar. E esse inimigo de Jesus chamava-se Jerusalém. Se no seu território espiritual, querido, existem os que, como em Jerusalém, sempre optavam pelo outro, eu quero te dizer, você não é maior do que Deus. Se foi assim com o seu Jesus, por que não ser com você? Jesus achou um discípulo amado ao pé da cruz. Foi morto, vocês sabem. Jesus morreu e ressuscitou. E ele diz, como eu estava dizendo, a Maria Madalena diz a Pedro e aos discípulos, que eu ressuscitei e vou ter com eles. E aí nós vamos lá em João 21. Quero que você vá comigo lá. Jesus entra. Onde os discípulos estão? Abençoa esses discípulos. E libera uma palavra sobre eles, no verso 22 do capítulo 20. 20, por favor. 20, 22. E havendo dito isso, soprou sobre os discípulos e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Se é de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhe o retiverdes, serão retidos. Amém? Tomé não estava entre os discípulos. Aí a pergunta é: onde é que estava Tomé? Ele não entrou com Jesus em Jerusalém? Tomé estava distraído. Perdeu a bênção. E sabe o que acontece quando você se distrai e perde a bênção, meu irmão? Você fica incrédulo. Quando você se distrai no meio do caminho e perde o propósito de você ter ido a Jerusalém. Olha só, deixa eu falar uma coisinha rápida aqui para vocês. No Getsemane, Jesus se separa para orar e fala com os discípulos assim: se levantem, porque o traidor vem chegando. O traidor vem chegando. E quando Judas chegou, o beijou.
Naquele ímpeto, Pedro tira a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus restaura a orelha. E aí, Jesus interfere e diz: olha, não prendam, vocês vieram buscar a mim. A mim. Deixem eles irem. E Jesus liberou os discípulos. Mas qual era o foco? O foco era a cruz. O foco era a ressurreição. Tomé se distraiu. Pedro estava lá para negar. João ao pé da cruz. Mas Tomé se distraiu. Querido, não permita que esse território espiritual que você está vivendo te distraia, te tire do foco. O foco estava todo centrado aqui, ó, no sopro do Espírito Santo sobre a vida deles. Uma novidade de vida, uma autoridade espiritual dinâmica ia vir sobre eles. O novo nascimento. Tomé perdeu isso. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou incrédulo. Tomé, um dos dois, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puder o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Não basta o cara aparecer para mim, não. Ele tem que mostrar que é o Jesus. Ele tem que mostrar que é Jesus. E aí, querido, é o que acontece com o discípulo que se perde dentro de Jerusalém. Ele se torna incrédulo e aí vai precisar de um sinal atrás do outro. E muitas vezes precisa tocar nesses sinais. Ele deu tanta sorte que Jesus foi ter com eles novamente. E aí, verso 27, logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Você diz que precisava pôr a mão? Creia. Para pôr a mão. Põe a mão, creia. Põe a mão. Sabe qual foi a resposta de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Esse é um dos versículos que prova que Jesus é Deus. Porque se a Bíblia colocou é porque é verdade. Tem muita religião por aí que diz que Jesus não é Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste creres, bem-aventurado aquele que não viu e creu. E o outro discípulo, Pedro, depois dessa história, verso 3, capítulo 21, diz Pedro: vou pescar. Como assim vou pescar? Como assim? Jerusalém, queridos, não tem mar. Jerusalém não tem mar. Pescar. Para voltar à vida anterior. Para voltar àquela vidinha medíocre que ele tinha antes como pescador. Ele disse: vou pescar. Quantos de nós saímos do lugar onde Deus nos colocou? Vamos ser provados? Sim. Vamos ser perseguidos? Sim. Vamos ter dificuldades? Sim. Vamos ter muita luta? Sim. Mas também é o lugar da bênção. E sabe o que ele fez? Voltou para a vida medíocre que ele tinha antes. Ele disse: eu vou pescar. Saiu de Jerusalém. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam.
Viraram a noite toda pescando. Você sabe por que eles não apanharam nada? Porque eles estavam fora do foco, do propósito de Deus para a vida deles. Amém? Diga para o seu irmão, não desista. E aí, verso 7. Jesus está no mar, na praia. Eles saíram de Jerusalém, lugar da ressurreição. Foram para outro lugar. Porque lá em Jerusalém houve ressurreição. Lá em Jerusalém houve novidade de vida. Lá em Jerusalém houve sopro do Espírito. Lá em Jerusalém eles receberam a paz que Jerusalém não tinha. Eles receberam a paz, mas eles saíram de Jerusalém. Você vai sair do lugar da bênção? Pergunte para o seu irmão, você vai sair do lugar da bênção? Se sair, Jesus te encontra lá no mar, ó irmão. E quando ele encontrou no mar, Simão Pedro, verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão cessou com sua veste, porque se havia despido e lançou-se no mar. Aí, verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus não separou Pedro para ter essa conversa com ele. Chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Você me ama como o Senhor Deus Todo-Poderoso te ama, o amor eterno, o amor poderoso que tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Pedro respondeu: eu te amo, Senhor. Eu te amo como um amigo, como um parceiro, como um aliado. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas como Deus ama, com amor, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo perdoa? Ele disse: amo, Senhor, como um amigo, como um parceiro. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas como o Senhor ama, com amor que perdoa, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta? E ele disse: sim, Senhor. Eu te amo como aquele que espera, como aquele que suporta, como aquele que aguenta, como aquele que perdoa, como aquele que crê. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você pode achar que não ama, mas você ama. Querido, você ama o suficiente para permanecer em Jerusalém. Você ama o suficiente para cuidar das ovelhas. Você ama o suficiente para permanecer na presença de Deus. Amém? Amém. E nós vamos ver um outro caso, que eu quero que você veja comigo em Lucas 24. Volta aí um pouquinho, Lucas. Lucas 24, estou quase encerrando. A partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, em 60 estádios. Você que é bom em matemática aí, um estádio é 185 metros. Aí você tira aí 60, 6 quilômetros, conta aí. Saíram de Jerusalém para uma aldeia pequenininha. Saíram de Jerusalém, foi para outro lugar, para outro território. Quantas vezes, quantos de nós estamos dentro de Jerusalém, passando luta, passando prova? O que a gente quer fazer? Mudar de território. Vou arrumar outra coisa para minha vida. Fui! Jerusalém mata. Jerusalém persegue. Jerusalém despreza. Jerusalém humilha. Jerusalém dá futuro. Fui.
Iam conversando a respeito das coisas bens, as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus ia ter com eles. Qualquer lado, irmão ou irmã que você for, Jesus vai ter um encontro contigo, hein? Jesus estava lá em Jerusalém ressuscitado. Foram para pescar, talvez em Cafarnaum, lá Jesus na praia. Eles iam para a aldeia, lá Jesus no meio do caminho. Jesus aproximou-se e eu com eles. E aí, o resto vocês conhecem. Jesus conversa, aí eles convidam, aí Jesus finge que vai continuar a jornada. Eles chegam lá na aldeia, Jesus finge que vai continuar. E eles convidam Jesus para ficar. Aí Jesus, no partir o pão, quando ele deu graças, os olhos abriram. E eles reconheceram Jesus. Oh, querido, não espere que seus olhos abram. Porque quando você sai de Jerusalém, a cegueira toma conta. Você já não enxerga mais nada. Você só enxerga a vidinha que você dá conta de. Não saia do propósito de Deus para sua vida. Não saia do lugar. Tá difícil? Mantenha-se na vitória. Mantenha-se no lugar, porque vai vir. Amém? Mateus 28. Vamos lá. Quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Eu estou mostrando a trajetória do discípulo que entrou com Jesus em Jerusalém. E aí, verso 7. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. E aí o que aconteceu? Seguiram os 11, verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E ele dá uma comissão aos discípulos. Eles iam para Galileia e Jesus falou: olha, eu vou estar com vocês, que agora é tempo de sair de Jerusalém. Mas ele dá uma ordem. E aí, depois dele falar isso, voltamos no texto em Atos, que nós começamos essa mensagem. Ele diz aos discípulos: permaneçam. Estou no capítulo 1 de Atos. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe 40 dias e falando coisas, e comendo com ele, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Não saia de Jerusalém. Espere a promessa. Tá difícil? Tá. Jerusalém é lugar da perseguição, da morte, da perda. Para o discípulo de Jesus, Jerusalém era o lugar da perda, meu irmão. Porque lá eles perderam Jesus. Lá eles mataram o Salvador de Israel.
Jerusalém foi o lugar do desprezo, da humilhação, da derrota, mas também foi o lugar da ressurreição, da novidade de vida, de uma promessa. Foi o lugar da nova aliança, do derramamento da graça. É aí, nesse território de luta, de prova que você está vivendo, que Deus vai mudar a sua história. Permaneça, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Aleluia. E eles ficaram em Jerusalém. Jesus disse, enquanto eles estavam reunidos, lhe perguntou: Senhor, será esse o tempo que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como fora dela. Você vai receber o poder de Deus em Jerusalém, a mudança de vida de Jerusalém, e é lá dentro que você vai ser testemunha, querido. É dentro da luta, é dentro do seu casamento, é dentro do seu trabalho, é dentro da prova que você está vivendo, que Deus vai te revestir de poder. E esse poder vai fazer com que você seja uma testemunha viva. Amém? Amém. E aqui está o segredo para você dizer para os testemunhos de Jeová. Isaías 40 diz que nós éramos testemunhas de Yahvé ou Jeová, mas esse texto diz que eu sou testemunha de Jesus. Aleluia. Os testemunhos de Jeová ficaram na velha aliança. A nova aliança testemunha Jesus. Aleluia. E o poder veio, vocês sabem. Eles estavam reunidos em Jerusalém. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam eles reunidos. Veio sobre eles o Espírito Santo. A festa da Páscoa, quando Jesus morreu, acontece mais ou menos em abril. No nosso calendário, abril. A festa de Pentecoste é em outubro. 40 dias falou Jesus. E foi assento ao céu, ele subiu ao céu. 40 dias. Abril, maio, iníciozinho de junho, julho, agosto, setembro e outubro. Pareceu uma eternidade, mas a promessa cumpriu. Aleluia. Ele permaneça em Jerusalém. Não saia do lugar onde Deus te colocou, meu irmão, minha irmã. Porque é lá que você vai ser revestido de poder, você vai ser revestido de vitória, vai ser revestido de sucesso, vai ser revestido e vai ser uma testemunha viva do poder de Deus. Amém? E aí vai se cumprir sobre a sua vida a palavra que diz: e estes sinais seguirão os que creem. E você nunca vai ser como Tomé, mas você vai crer. E quando você crê, você muda. Porque a fé transforma as pessoas, amém? Amém. Então, meu irmão, guarde essa palavra para você ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Amém. Vamos ficar de pé.